Olá, eu sou a Camarena e hoje vou te mostrar como fiz esta bolsinha aqui usando os acessórios da Círculo e o fio flat, lançamento da Círculo. Vamos lá? Para fazer essa colinha, usei o fio flat, só que eu usei a cor, vamos lá, 70-30 e a agulha 5,5. Aqui no rótulo, ele fala aqui, ó, de 3 a 5 milímetros. Mas aí eu testei aqui o meu ponto e eu achei que a agulha 5,5 ficou melhor, ficou mais bacana. E a sacolinha, eu fiz o seguinte: a primeira coisa que você tem que fazer é decidir o fundo da sacola, qual o tamanho que você quer. Então, por exemplo, faz de conta que eu queira deste tamanho aqui. Então, eu vou fazer o seguinte: eu pego, né, decidi este tamanho, então venho e faço isso, ó, dobro em 4 pedacinhos, assim, desse jeito aqui, do mesmo tamanho que eu decidi. Então, pronto, ó, dobrei, tá vendo? Tá em 4. Aqui, né, aonde dá, tá vendo? O tamanho, né, aqui dá 4 vezes o tamanho que decidi, eu venho com a agulha e faço um nozinho como se fosse começar uma correntinha. E agora faço o seguinte: então eu chamo este de fio curto, o fio que reservei de início, e este o fio do novelo. É claro que se você quiser, você pode fazer com correntinhas. É que eu acho que fica mais bonitinho o acabamento com pontos baixos sem correntinha. Então vamos lá. O fio curto eu pego, passo por cima da agulha, desta forma aqui, ó, tá vendo? Pela frente, ó. Passei por cima, laço o fio do novelo e passo por dentro das 2 alcinhas. Então, de novo, ó, passei pela frente, virei para mim, então fez uma alcinha, laço o fio do novelo e passo por dentro das 2 alcinhas. O fio que eu passo pela frente é o fio curto, o que eu reservei aqui no começo. E o tamanho desse fio vai depender bastante da tensão do seu ponto. Então, faça um teste. Faça o quanto você pretende de tamanho de sacolinha e multiplique por 4. E aí você vê se fica muito ou pouco fio. Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou fazer com 12 pontos só para te explicar direitinho o começo e o fim aqui. Então, você pode fazer, eu faço ou com 12, ou com 24, ou com 30, ou com 36. Eu gosto de trabalhar sempre os múltiplos de 6. Por quê? Apenas para ter um método. Então, aqui, ó, fiz com 12. Eu vou fazer só um pedacinho, uma amostrinha, para você entender direitinho como é que eu faço estes cantinhos aqui. Que é só aqui e aqui que tem uns pontinhos diferentes, aqui um aumento diferente. Então, vamos lá. Vou fazer, ó, uma e 2 correntinhas, certo? E agora eu volto pegando, fazendo pontos altos, pegando somente aqui, tá vendo? Eu vejo onde está o ponto, ó. Eu pego na alcinha de trás. Então, nesta primeira alcinha, eu faço um aumento. Então, 1 e 2. Eu estudei bastante para entender qual seria a melhor forma de fazer essas sacolinhas, que eu já faço elas fechadas, e fosse o processo mais simples. Então, fiz 2 pontos altos logo na primeira alcinha. Eu já vou escondendo o fio, lembrando que estou fazendo apenas uma amostrinha, porque a quantidade de pontos que você puser aqui vai ser de acordo com o tamanho da sua sacolinha. Você pode ter do tamanho que quiser. Só lembre o seguinte: eu fiz os 12 pontos baixos, pode fazer 24, 36, 40, 50, o quanto você quiser. Então, aqui no caso, para essa amostrinha, eu fiz 12 pontos baixos sem correntinha, subi 2 correntinhas, fiz um aumento em ponto alto. Agora eu venho, continuo pegando, ó, somente na alcinha de trás. Então, ó, 1, 2,
3, opa. 3, 4, 5. Veja que estou pegando somente a alcinha de trás. 6, 7, 8, 9 e 10. Por que 10? Lembra que eu falei, tenho 12 pontos aqui nessa amostrinha. Então, aqui no primeiro ponto, eu fiz um aumento. Então, um aumento, 10 pontos altos, e aqui no final, eu faço novamente um aumento em ponto alto. Então, ó, 1 e 2. Certo? Então, terminei. Então, comecei com ponto alto a carreira, peguei nas alcinhas de trás e terminei em ponto alto novamente. Agora é onde você costuma ter dúvidas, vocês, né, costumam ter dúvidas. Aqui, concorda que eu tinha um vizinho, peguei a alcinha de trás. Quando eu viro deste jeito, a alcinha de trás é esta daqui. Se eu peguei essa alcinha aqui, então agora a de trás são estas alcinhas. Então, eu terminei a carreira, só que eu continuo aqui para o outro lado. Por quê? Para fazer a sacolinha fechada, para não ter que costurar nas laterais. Então, vamos lá. Laçada. Então, tá vendo que eu não faço nada aqui, ponto correntinha, nada. E venho aqui na alcinha, aqui do outro lado, ó. Tá vendo? E continuo em pontos altos normais. Então, deste lado aqui, terminei aqui em aumento. E já venho aqui, e aqui eu também faço um aumento. Então, considere que aqui começo com aumento, termino com aumento. Quando eu dou a volta, aqui eu também faço um aumento. E por que eu faço esses aumentos nas extremidades? Para que o fundo da sacola fique mais larguinho e ficar mais bonito. Que quando eu faço somente os pontos baixos, já faço os pontos altos dando a volta, eu percebi que ela fica um pouco mais estreita no fundo. E ela não tem muita largura, a sacola. Então, terminei com um aumento aqui, comecei aqui do outro lado, dei a volta e fiz aumento. E, novamente, eu vou até o final em pontos altos. Agora, só pontos altos. Então, aqui no meio, terei 10 pontos altos. Tenho 12 no total, sendo que aqui eu faço o aumento, conto 10 pontos e no final, de novo, farei o quê? O aumento. Então, ó, eu fiz aumento. Eu fiz essa amostrinha pequenininha para você acompanhar a etapa inteira. Então, agora estou fazendo os pontos altos. Entre os aumentos. Então, aqui também pego na alcinha. Ó, e veja que a alcinha é esta daqui, tá vendo? Não é aqui atrás, ó. Não que fique errado, mas vai ficar uma alcinha aqui na frente. Então, é aqui. Vou até o final, até o penúltimo ponto. A penúltima alcinha. Ó, prontinho. Por que que eu parei aqui? Porque aqui eu já tenho as duas correntinhas. Caso você tenha dúvida, é só pensar o seguinte: tenho 12 mais 12, certo? 24, 25, 26, 27, 28. Então, toda a volta aqui, neste caso, né, que eu coloquei 12 pontos, eu tenho que ter 28 pontos altos. Para você não ter dúvida, conte a carreira.
Então, sempre, né, a quantidade de pontos que você colocou, multiplica por 2. Então, no caso 12, eu tenho 24. Eu não fiz os aumentos, então eu fiz um ponto a mais aqui, né, que são os aumentos. Então, 24, 25, 26, 27, 28 pontos. Então, quando eu chego aqui, aqui eu tenho a correntinha. Você vê que aqui tem um dentinho, tá vendo? Aqui ficou reto. Eu não tenho uma curvinha como eu tenho aqui. Por que aqui eu tenho essa curva? Porque aqui eu fui direto, dei a volta e continuei. Então, por isso, agora eu venho aqui, passo a agulha por baixo das duas alcinhas do primeiro ponto alto que fiz. Lembra que fiz o aumento? Então, o primeiro ponto aqui do aumento e faço um ponto baixíssimo. Quando eu faço isso, eu tenho aqui redondinho e aqui redondinho. Portanto, aqui agora, para continuar, eu faço uma e duas correntinhas, laçada, e venho aqui e faço novamente o ponto alto. Então, você vê que aqui não fica redondinho. Então, agora eu vou dar toda a volta e novamente fecho aqui com ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiz, contando aqui desde o começo, eu fiz 12 pontos altos. Estou chegando aqui. Você está vendo algum degrauzinho, alguma coisa aqui? Não, né? Que aqui é redondinho. Esse degrau aqui não conta, porque é o ponto que estou fazendo. Então, agora eu venho e continuo direto. Então, continuo, ó, tá vendo? Então, você viu que aqui eu não subi correntinha nem nada, porque aqui é a voltinha que fiz, sem subir correntinha nem nada, porque aqui eu apenas dei a volta aqui nos pontos baixos e aqui novamente eu dou a volta. Então, eu continuo fazendo aqui os meus pontos altos. Então, veja, vai começar a fechar, né? Vai virar sacolinha. Então, aqui, você entende que aqui não tem correntinha nem nada, eu só dei a voltinha. Eu estou insistindo, por quê? Porque eu tenho presenciado algumas dificuldades nos meus workshops presenciais, onde as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender essa voltinha aqui. Então, estou chegando aqui do outro lado. Então, aqui é o meu 27º ponto, eu fui contando. Veja que aqui eu tenho um ponto, tá vendo? Então, aqui eu faço o 28º ponto. Cheguei aqui. Agora, aqui eu tenho as duas correntinhas. Então, vamos lá. Deste lado, eu sempre farei fecharei com baixíssimo e subo duas correntinhas. E deste lado, eu sempre passo direto. Então, cheguei aqui, estou vindo aqui, ó. Dá para ver, ó, uma, duas correntinhas, tá vendo? Então, eu venho aqui no topo do ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Assim, eu tenho, ó, tá vendo? Os dois lados redondinhos, bem certinho. E agora aqui, se eu fizer isso, não vai dar certo, porque tá faltando altura, não é? Então, agora eu venho, ó, 1, 2. E novamente, ó, só mais um detalhe. Tem muita gente que começa a carreira pulando este ponto. Eu, particularmente, eu não pulo esse ponto, eu venho aqui. Porque se você pular esse ponto, aí você vai ter que fazer na volta, vai ter que fazer um ponto alto aqui. Como eu não pulo, quando eu chego aqui no ponto, eu já posso fechar com baixíssimo. Então, eu faço assim, cheguei aqui, fiz duas correntinhas e venho aqui e vou novamente, tá vendo, ó? Para poder dar altura e dar toda a volta de novo para fazer a bolsinha. Pronto, então aqui é a bolsinha que estou fazendo, a sacolinha. E neste caso, eu fiz aqui exatamente como eu te mostrei agora, exatamente. Qual que é a diferença? Ao invés de colocar 12 pontos baixos, eu coloquei 36. Então, 36 vezes 2
eu tenho 72 pontos, 72 pontos altos aqui, e fiz os aumentos. Então, 72, 73, 74, 75, 76. Isso significa que, quando eu der a volta aqui, eu tenho que ter os 76 pontos. Então, deixa eu mostrar como é que ficou aqui subindo a carreira. Então, aqui, ó, tá vendo? Quando você faz mais carreiras, aí dá para ver bem direitinho, ó, tá vendo? Eu cheguei aqui. Aqui é a mesma coisa que aqui, ó, tá vendo? É a mesma coisa. A diferença é só que aqui está maior. Então, aqui, o que está acontecendo? Ó, tenho uma, duas correntinhas e tenho o ponto alto aqui, certo? Então, quando eu chego aqui, eu venho e fecho em ponto baixíssimo. Se você achar mais fácil colocar o marcador aqui, faça isso. Então, coloque o marcador somente deste lado, e aí você vai saber que aqui, ó, aqui eu não subo nada, tá vendo? Aqui não tem fechamento com ponto baixíssimo nem nada, porque eu apenas dei a volta, como eu fiz aqui, e fui subindo. Então, agora, aqui eu venho, faço uma, duas correntinhas, com uma carreira normal, como se fosse começar uma carreira que mesmo que não fosse circular. Venho, eu começo aqui, como eu falei para você, e continuo novamente em pontos altos. Aqui dá para ver bem. Deixa eu fazer só mais alguns pontinhos, ó. Lembrando que aqui eu tenho que ter 72, 73, 74, 75, 76. Por quê? Porque eu fiz um aumento no começo, um aumento no final. O aumento aqui no começo do outro lado e um aumento no final. Esses aumentos foram feitos somente aqui na base. Porque, primeiro, eu acho que fica mais bonitinho aqui desse jeito do que fazer sem os aumentos. Porque aí a base sobe retinha aqui, aqui não fica mais estreito. Porque sem os aumentos fica mais estreito. Então, olha aqui, ó, tá vendo? Aqui dá para ver muito bem, né? Então, aqui dá para ver claramente que é diferente daqui, certo? Acho que dá para entender, né? Qualquer coisa, escreve aqui nos comentários, tá bom? Prontinho. Fiz, ó, 21 carreiras. Então, eu sempre gosto de trabalhar com múltiplo de 6, 6, 12, 18. E, às vezes, quando eu não quero fazer mais 6 carreiras, aqui no caso, eu faço 3. Então, tenho 21 pontos. Agora, ó, veja que está bem achatadinha a bolsa aqui em cima da mesa. Então, eu vou caminhar até aqui e vou fazer uma correntinha aqui, que é para fazer a alcinha, para depois prender o mosquetão. Então, vamos lá. Parei pontos baixos. Então, aqui para mim está dando 1, 2, 3, 4. Aí eu dou uma olhadinha, ó. Posso andar mais um. E faço 5. Fiz 5 pontos baixos. Pode ser que essa quantidade de pontos para você seja diferente. Por quê? Porque o trabalho, se você viu, né? Ele pode ir torcendo. Então, preste só atenção que se andando 5 pontos baixos, você fica aqui bem na lateral. Caso necessário, faça mais um ou menos um ponto. Então, cheguei aqui. Agora farei 12 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fiz 12 correntinhas e volto no mesmo ponto de base e faço um baixíssimo. Prontinho. E agora, continuo em pontos baixos até a outra lateral. Então, vou continuar em pontos baixos,
vou chegar aqui e faço novamente as 12 correntinhas, volto, um ponto baixíssimo no mesmo ponto de base e continuo em pontos baixos. Prontinho, dei toda a volta em pontos baixos e agora parei ponto baixíssimo, dando toda a volta novamente, inclusive aqui nestas alcinhas que fiz em correntinha. E por que isso? Só para dar um acabamento. Eu gosto muito de fazer pontos baixos para acabamento. E uma dica, não faça o ponto muito apertado, para não repuxar aqui esta parte aqui da bolsa. Então, ó, cheguei aqui em ponto baixíssimo e faço os pontos baixíssimos aqui também nesta alcinha. Ó, só tô acertando aqui para pegar uma alcinha só, tá vendo? Aqui da correntinha. E assim faço toda a volta. Prontinho, terminei. Ó, fica bem bonitinho, tá vendo? Poderia ficar só a correntinha? Poderia, mas eu acho que fica mais bonitinho fazer esse acabamento aqui. E agora, eu vou cortar o fio. Uma coisa que eu gostei muito nesse fio, que ele amarra super bem, ele não solta. Então, agora, eu puxo a alcinha, né? Então, terminei aqui onde eu comecei, né? O ponto baixo, depois o ponto baixíssimo. Agora, passo o fio pela agulha de acabamento. Agora é o seguinte, ó. Eu vou contar 1, 2 pontos para frente, passo a agulha por baixo das duas alcinhas, sem apertar. Agora passo por cima, tá vendo, ó? Por cima do ponto, na alcinha da frente, do último ponto crochetado. E agora passo por baixo do ponto que pulei. E agora puxo até que ele fique igual aos outros pontos, tá vendo? Então, agora venho aqui atrás. Eu vou dar um nozinho aqui. Nesse fio, porque quando eu trabalho com o fio que tem os cabos, eu faço diferente esse acabamento. Mas esse aqui, como não dá para fazer o que eu faço com o outro fio, eu dou um nozinho, e o nozinho dele fica bem perceptível. Nos meus vídeos, dá uma olhadinha nos que eu uso o fio convencional, vamos dizer assim, né, que não é fita, e você vai ver como é que eu faço o acabamento. E agora eu vou passando aqui por dentro, de pontos próximos. E aí, para uma segurança a mais, eu até posso dar mais um nozinho aqui. Então, cheguei até aqui. E agora aqui eu vou dar mais um nozinho. Isso aqui é opcional. É mais uma questão minha mesmo de fazer aqui mais uma segurança, mas aqui já é o suficiente, inclusive. Mas aí fica ao seu critério. Porque esse fio, ele amarra muito bem, ele dá um nozinho. É até difícil desfazer o nó. É possível, claro, mas não é um nozinho que se desfaça com muita facilidade, não. Então, isso é importante. Então, prontinho. Então, mais um pouquinho aqui. E aí, posso cortar a rede. Então, veja, eu gosto muito de fazer esse acabamento. Deixa eu só cortar aqui, que é a pontinha. Pronto. Então, eu já tenho aqui a sacolinha, né? Uma sacolinha. E tenho aqui as alcinhas onde vou prender o mosquitão. Então, agora eu vou fazer uma alça para combinar aqui. E vou fazer ela também com o mesmo fio, só que em outra cor. Já estou com o fio flat, agora vou usar este verde, que é a cor 5320.
e continuo com a mesma agulha que comecei o corpo da bolsa, que é a 5,5. Fiz assim a alça. Deixo uma pontinha, né, importante para depois fazer o acabamento. Passo 1, 2 correntinhas. Volto aqui na primeira e faço um ponto baixo. Ó, girei, aqui tem uma alcinha, tá vendo? Então, venho nesta alcinha aqui. Então, de novo, ó. Então, fiz 2, né? Fiz um ponto baixo na correntinha. Voltei. Faço um ponto baixo aqui nesta alcinha. Ó, girei novamente. Agora tenho 2 alcinhas, ó. 1, 2. E faço novamente um ponto baixo. Passo pelas 2 alcinhas, um ponto baixo. De novo, ó, venho, girei, venho aqui nestas 2 alcinhas e faço um ponto baixo. Giro, vou nas 2 alcinhas e ponto baixo. E assim faço até o comprimento que eu quiser. Um comprimento bom para uma bolsa para adulto, né? Se for para adulto, são 1 metro, fica bacana. Mas vai depender bastante da altura que você gosta de usar a bolsa. Ou então, a altura que o seu cliente quiser, se você for vender a bolsa. Então, assim eu vou fazendo. E aí, eu fiz aqui. Aqui tem uns 80 centímetros. Você pode fazer maior, menor, pode fazer de mão, se quiser, né? Fazer ela mais curtinha. E foi assim que fiz a alça dessa bolsa. Aqui, para dar o acabamento, ó, já cortei o fio. Puxo. E agora passo o fio por dentro. Aqui para esconder. Então, eu vou passando aqui por pontinhos próximos. Como é uma fita, né, não passe pelo meio da fita. Então, vou mostrar. Vai ajeitando aqui, ó, encontrando o caminho. E passa por entre os pontinhos, do mesmo jeito que você fez na bolsa. Vai ficar bonitinha a ponta. Passa por alguns pontinhos. E corta o fio rente. Usarei estes mosquetões em formatinho de coração, principalmente porque aqui é redondinho. E aí eu posso passar aqui a alça e eu dou um nozinho. Eu acho bacana fazer desse jeito aqui. Deixar mais curtinho. Só ajeitando aqui, pronto. Só para deixar uma pontinha menor. E lembra que eu falei que, ó, tá vendo? Fica bem forte. Eu faço o mesmo aqui do outro lado. Eu desenrolo, e aqui dou o nozinho. Prontinho. E agora é só abrir aqui o coraçãozinho, ó. Pronto. Olha como fica bonito o acabamento. Acho lindo, adoro. É muito bacana você usar esses aviamentos nas suas peças artesanais, que dá um visual assim tão bem acabado. Então, eu venho aqui. Aqui, ó, eu seguro para passar a alcinha. Prontinho.
Agora tem só mais um detalhe. Não, mas já ficou bem bacana, né, fica bem legal. Reservo 33 centímetros aqui, que chamarei de fio curto. E aqui eu faço um nozinho como se eu fosse começar uma correntinha. Agora, o fio curto, passo pela frente da agulha e viro para mim. Deste jeito aqui, ó, de novo. Passo pela frente da agulha e viro para mim. Laço o fio do novelo e passo por dentro das duas alcinhas. De novo, ó. Fio curto pela frente da agulha, laço o fio do novelo e passo por dentro. Faço 14 pontos baixos. Isto são pontos baixos sem correntinha. Então, 1, 2, 3, 4 e vou até 14. Agora faço uma correntinha e vou voltar pegando somente na alcinha de trás. Então, aqui eu já vou escondendo esse fio, né? Faço um ponto baixo. No próximo, faço um meio ponto alto. E no próximo, na próxima alcinha, um meio ponto alto. Agora faço um ponto alto e mais um ponto alto. Na sequência, agora eu vou pôr para trás esse fio, né? Que é do começo. Ó, passo uma laçada, a segunda laçada. Então, faço um ponto alto duplo. Então, laço o fio, tiro dois, tiro dois, tiro dois. E agora, aqui nesta alcinha, farei 3 pontos altos duplos. Faço 1, 2, tudo na mesma alcinha. E 3. E agora continuo. Faço na próxima alcinha um ponto alto duplo. Agora faço um ponto alto e mais um ponto alto. Na sequência, faço um meio ponto alto, sempre na alcinha de trás. Mais um meio ponto alto e mais um meio ponto alto. Agora, na última alcinha aqui da carreira, eu faço, deixo aqui bem menorzinho, né? Justinho. Então, venho aqui, faço um ponto baixo, na mesma alcinha, mais um ponto baixo, um picô de uma correntinha. Então, faço uma correntinha, venho aqui na lateral do ponto e finalizo com baixíssimo. E faço mais um ponto baixo. E agora vou dar a volta para fazer a outra parte aqui da folha. Então, volto fazendo a mesma sequência, só que invertido, né? Então, agora eu faço um meio ponto alto, mais um meio ponto alto, e continuo fazendo as alcinhas de trás, que são as alcinhas que sobraram aqui desse lado. Então, eu fiz 2, agora faço o terceiro meio ponto alto. E continuo na alcinha de trás. Um ponto alto, mais um ponto alto. Vai sempre olhando se está fazendo certinho aqui. Então, agora aqui eu faço um ponto alto duplo. E na sequência,
Agora, nesta alcinha, são os 3 pontos altos duplos na mesma alcinha. Então, fiz os 3. E agora, novamente, um ponto alto duplo, só que na próxima alcinha. E continuo. 2 pontos altos. Mais aqui, então, fiz um, né? Mais um. Um em cada alcinha, tá? E agora faço um meio ponto alto, mais um meio ponto alto. E venho aqui, faço um ponto baixo. Prontinho. Agora, eu gosto de finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz aqui no começo. Farei 3 correntinhas, ó, 1, 2 e 3. 3 correntinhas. Eu já fiz outras 2 folhas e prendi aqui no mosquetão. Esse aqui eu cortei. E aí vou passar o fiozinho aqui por dentro. E a correntinha. E agora, eu vou finalizar. Deixa eu ajeitar aqui, né? Vou finalizar aqui no mesmo ponto de base. Aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo. Com um ponto baixíssimo. E faço uma correntinha e puxo o fio. Então, prontinho. Tenho as 3 folhas. Que a ideia qual é? É um chaveirinho, insinuando que a minha bolsinha ela possa ser uma laranja, uma pera. É só uma ideia, só para insinuar, né? Ela não tem um formato, mas é só uma brincadeira aqui, tem um chaveirinho na bolsa. E agora eu prendo aqui, ó, no pontinho da bolsa. E prontinho, é só uma brincadeira aqui, um detalhe, né? Tem um chaveirinho aqui na bolsa. Você até pode vender o chaveiro separado da bolsinha. E aqui só uma brincadeira. Então, a bolsa amarela, ela pode ser uma laranja, ela pode ser uma pera. E tem aqui o chaveirinho combinando. Viu só que simples fazer essa bolsinha? Você faz ela é bem rapidinha de ser feita. O fio é muito bacana, esse fio flat ele é muito macio, muito gostosinho e dá um efeito incrível. E ela fica bem levinha. E como o fio é larguinho, ó, tá vendo? Só com 21 carreiras você termina esta bolsinha. Espero que tenha gostado, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Beijo!